Vamos lá, fala pessoal, estamos aqui com mais um vídeo. Vamos aproveitar que estamos todos aí em casa, de molho, estamos de quarentena. E eu vou tentar dar uma atenção um pouco maior aqui pro canal nesses dias, tentar produzir um pouco mais de conteúdo para pelo menos entreter vocês aí, para vocês terem alguma coisa para assistir. E como o tema deste canal aqui são mercados, análise gráfica, finanças em geral, eu pretendo produzir alguns conteúdos relacionados a isso também, então vamos continuar nessa mesma linha, né? Por que não? E eu vou aproveitar essa situação para nós falarmos de algo que tem acontecido com todos os mercados nos últimos dias e vocês têm notado coisas como isso aqui, né? Esse candle maravilhoso aqui. Estamos com o gráfico do Bitcoin na tela, do XBT-USD, os contratos futuros. Candles como esse, gigantescos, ou candles como esse, gigantescos, que você olha para trás no gráfico, você não encontra outros iguais, né? Você percebe que é uma coisa bastante desproporcional. Isso representa o quê? Em vários mercados nós temos um fenômeno comum nesse momento, em que tudo está derretendo, o Bitcoin aqui se recuperando forte, né? Mas a gente pode ver, sei lá, o Ibov, que é o nosso índice da Bovespa, que não se chama mais Bovespa, mas eu quero chamar assim porque eu posso. Então aqui é a mesma coisa, você vê, parece que a gente até mudou o time frame, né? Parece que tem uma espécie de um zoom aqui. Então a gente vê, ó, vários dias que a oscilação entre máximas e mínimas do dia é de o que, ó, 2.000 pontos. Aí tem dia que o negócio anda 800 pontos. Tem dia que o negócio anda, vamos ver aqui, por exemplo, 1.700 pontos. Aí de repente a gente tem candles como esse que num dia só, entre máxima e mínima, ele andou 16.614 pontos. Você vê que é uma coisa muito maior. Bom, o nome desse fenômeno aqui, acho que vocês já sabem, é volatilidade, ou quanto nós temos de variação de preço dentro de um determinado período. Então esse aumento de volatilidade aqui, vocês sabem que é um aumento na variação entre máximas e mínimas, o quanto o preço anda ao longo do tempo. Bom, no que isso afeta para a gente que faz trade, eventualmente? Será que eu posso manter as mesmas estratégias, adotar o mesmo comportamento que eu levo no dia a dia, num dia como esse aqui, como esses? No caso, né, desses candles enormes, seja do candle comprado, seja do candle vendido, será que é a mesma coisa do que operar nesses outros dias aqui? E eu vou te dizer que não é exatamente a mesma coisa, né? Porque tudo fica proporcional. Os seus ganhos e as suas perdas em dias como esse são potencializados, então se torna um cenário de mais risco, caso você mantenha a mesma estratégia operacional. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. 3 diferentes estratégias que você pode adotar num dia como esse. Está sendo que 2 delas são mais prudentes e mais aconselháveis e uma delas não tanto. Então vou deixar apenas como uma ideia também para a gente comentar que é possível ser feito. Embora sempre lembrando que nada do que está aqui é uma recomendação de compra ou venda de nada. Tem que falar essas coisas. Até hoje eu não entendi por quê, porque isso é muito evidente. Mas já que as pessoas falam, sei lá, vou falar também pelo efeito manada aqui, só para ser mais um repetindo esse blá 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 todo. Mas vamos lá, então, ó. Num candle de alta volatilidade desse, se eu continuar utilizando as mesmas estratégias de antes, eu corro o risco de repente devolver anos ou meses aqui de trabalho num dia só, numa operação só, numa semana só, ou enfim, né, um período menor. Então a gente vai pegando uma migalhinha aqui, uma migalhinha ali, uma migalhinha ali, e de repente num dia desses tudo isso se reverte. Para evitar que isso aconteça, a gente tem que adaptar a nossa estratégia em termos de tempo ou em termos de risco financeiro, ou em último caso, de exposição ao mercado. E eu vou começar por essa última, na verdade, que eu acho que é a mais prudente, e sobretudo para quem está começando e não tem muita familiaridade com isso tudo, eu acho que seria o mais aconselhável. Que é a primeira maneira de você resolver esse problema da volatilidade é ficar de fora do mercado. Sim, exatamente isso que você ouviu, ficar de fora do mercado. Ah, mas Apollon, eu vou perder essa queda de 700 bilhões por cento? E também vou perder essa alta aqui de 346 milhões de por cento. E eu vou ficar chateado com aquela dor de quem ficou de fora da festa e não sei o que, não sei o que. Bom, mas é assim mesmo. É melhor você ficar de fora e sobreviver ao mercado que entrar sem saber o que está fazendo e tomar um belo de um nabo que você vai lembrar para o resto da vida. Essa é a primeira coisa. E você vai notar aqui que ao longo desses movimentos tudo acontece muito rapidamente. Se você colocar em gráficos de tempos menores, sei lá, 15 minutos, você vê que as coisas acontecem rapidamente e com viradas bruscas, né? Num mercado como esse, derretendo, você vai notar que as quedas são muito acentuadas, muito velozes, mas as retomadas, os repiques ou os pullbacks, ou chame como você quiser, enfim, esses candles de alta, perdido aqui no meio desses candles de baixo, também são muito fortes. Inclusive, em termos de alta, essa alta aqui é um recorde da Bovespa, aí, 11.000 pontos num dia só de recuperação. E isso pode dar a impressão de muita gente que o mercado está virando, mas não necessariamente é o caso. No dia seguinte devolve tudo, enfim. É um cenário então que você vê muito arriscado, tudo muda muito rápido.
as coisas são muito violentas, os movimentos bruscos. Então, na dúvida, fique de fora, espera a coisa se normalizar, porque a tendência aqui, daqui uns meses, vai demorar um pouco, aparentemente, pelo cenário, mas daqui uns meses a tendência é que nós voltemos a ter um cenário assim, comportado, e esse é o mercado que nós temos todo dia. Uma coisa um pouco menos arredia, menos hostil, né? Um mercado menos arisco, vamos chamar dessa forma. Então essa é a primeira hipótese de solução. Não se expor ao risco. Agora, se você vai operar de toda forma, aí a gente tem outras duas soluções que são basicamente regras de 3, são proporções. Se os movimentos acontecem em maior proporção, então, sei lá, as pernas de alta que tinham 100 pontos passaram a ter 500 e as pernas de baixa que tinham 100 pontos passaram a ter 500, se nós vamos nos expor a esse mercado, a gente tem que calcular o risco das nossas operações em função disso. Não adianta eu operar com o mesmo tamanho de lote, com o mesmo tamanho de mão, fazer posições financeiras do mesmo tamanho que eu fazia aqui neste outro cenário. Porque aquele tamanho de lote aqui representa um ganho ou uma perda muito maior, tudo está potencializado. Então vamos neutralizar essa potência maior com um calibre menor de lote. Então, vamos lá, vou pegar um exemplo real aqui que eu estou bastante familiarizado, porque como vocês às vezes me veem até aqui neste canal operando ao vivo, de manhã, né, em algumas lives, esse é o ativo que eu costumo operar, o euro-dólar. Esse par aqui vai servir de exemplo. Mas lembrando que podia ser qualquer outro ativo, tá? Isso vale para qualquer outro papel. Vamos supor, vou colocar em texto para ficar mais fácil, que eu estou acostumado a fazer um determinado tipo de operação, que é um lote equivalente a, vamos colocar em dólares mesmo, sei lá, 10 mil dólares. E nesses 10 mil dólares, o meu stop padrão que eu costumo tomar numa operação, naquele time frame que eu opero, ele é de 100 pontos, Isso vai me resultar num stop médio aí por operação. Claro que uma operação às vezes tem um stop de 80, a outra tem de 120, a outra de 95, a outra de 105. Estou colocando sempre um valor médio aqui para a gente ter uma conta muito mais ligeira. Se esse é o meu stop médio, eu costumo perder por operação, caso eu tome um stop, isso aqui multiplicado, 10 mil dólares, um lote de 10 mil dólares por 100 pontos, isso iria equivaler a 10 centavos por ponto. Então daria 10 dólares de stop. Um alvo equivalente, vamos supor que eu tenha operações com alvos, mantendo o mesmo tamanho de lote, eu tenho alvos que sejam 1.5 essa razão, então são alvos de 150 pontos. Isso aqui, então, em média, por ganho de operação, me daria 15 dólares de retorno. Certo? Acho que isso não é muito difícil de entender. Só que nesses dias o mercado está andando 5 vezes mais do que ele costuma andar. Os candles que tinham 600 pontos, agora eles têm 3 mil, como é o de fato que aconteceu aqui. Vou mostrar para vocês. Aqui é o gráfico diário. Um candle num dia qualquer aqui do passado, entre mínima e máxima, 430 pontos. Num outro dia, esse aqui, 388 pontos. Nesse dia que ele andou um pouco mais, andou 730. Pô, legal. Agora nos dias atuais, um candle como esse tem 3.404 pontos. Aqui na verdade a gente chama de micropips, mas eu chamo de pontos mesmo porque é muito mais simples de ser entendido. Então vamos lá. Está andando 5 vezes mais do que costuma andar. Então o que eu posso fazer aqui? Ajustar o tamanho do meu lote. Se eu vou continuar operando, para que eu vou operar 10 mil dólares se isso vai me trazer um prejuízo equivalente? Então, se eu estou percebendo que os meus stops são agora de 500 pontos e os meus alvos são de 750 pontos, eu não preciso operar os mesmos 10 mil dólares. Isso vai equivaler a posições de 2 mil dólares por entrada. Por quê? Porque do ponto de vista prático, se eu tomar um stop de 500 pontos com 2 mil dólares de operação, isso vai representar 2 centavos por ponto, 2 centavos vezes 500 vai dar 10 dólares de stop. E se eu tiver um gain, aqui é a mesma coisa, eu vou ter 15 dólares de gain, com uma operação muito menor em termos financeiros, mas mantendo essa proporção do meu risco, né? Porque todo o ganho que você teve no período anterior, se você está operando isso aqui ao longo de anos, meses, todas as suas perdas e ganhos foram baseadas nesse padrão. Se mudou o padrão aqui, a gente vai desbalancear essa nossa estrutura de risco de operação. Ao fazer só uma operação aqui que deu errado nesse contexto, você devolveu todo o seu trabalho de meses e anos, tá? Então não é essa a ideia. A gente pode compensar a grande volatilidade reduzindo o tamanho da mão. Então matematicamente, basicamente ficaria algo como: se eu tenho stops médios de 100 pontos e agora eu tenho stops médios de 500 pontos, a gente divide 100 por 500 para obter a razão disso, né? A gente vai achar a razão. Se você fizer essa conta, você vai perceber que vai dar 0,2. Eu vou multiplicar o tamanho do meu lote, se ele era de 10 mil dólares, eu vou multiplicar por 0,2 e vou obter o quê? Eventualmente, os nossos
$2.000. Por que eu digo eventualmente? Porque você só vai atingir $2.000 se a sua conta estiver certa. Mas enfim, vocês entenderam o raciocínio aqui. Tá? Se os stops são 5 vezes maiores, eu quero operações 5 vezes menores, porque daí eu vou manter o meu financeiro. Em ambos os casos, eu estou pondo em risco a mesma quantidade de dinheiro e não estou saindo do meu gerenciamento padrão, certo? E a última opção é, se num período de volatilidade as coisas acontecem mais intensamente e mais rápido, ele sobe 2.000 pontos muito mais rápido do que ele subia antes, se antes precisava de 3, 4 dias, agora ele faz isso em algumas horas, né? Então eu posso compensar mantendo o tamanho do lote, e é isso que eu tenho feito aqui recentemente, mas como eu falei, não é o que eu recomendo, porque os movimentos são muito bruscos e podem voltar muito rapidamente contra você. Mas a outra forma de compensar é, em vez de compensar no tamanho da posição, é compensar no tempo. Então, em geral, eu vou dar só um padrão para vocês entenderem o que eu estou dizendo aqui. Eu tenho o costume, nesse mercado específico, de operar no gráfico de 5 minutos em momentos de grande volatilidade, que é onde o preço anda o suficiente para que eu tenha o meu stop adequado, o meu alvo adequado, etc. e tal. Nesses últimos dias, eu pude fazer as mesmas coisas que eu fazia antes em tempos gráficos menores. Primeiro que eu não precisei esperar momentos de grande volatilidade, porque todo momento tem sido de grande volatilidade, mas a outra coisa que eu fiz foi dar um zoom no time frame. Então fui para o 1 minuto e aqui os candles de 1 minuto começaram a se comportar de uma maneira adequada às minhas estratégias que eu vinha utilizando antes disso. Como o gráfico ficou 5 vezes mais volátil, durante um dia ele anda 5 vezes mais do que antigamente andava, de 600 foi para 3.000 pontos, agora os candles de 1 minuto estão andando o tanto que os candles de 5 minutos andavam. Então basicamente foi essa a minha saída alternativa para conseguir manter a razão das minhas operações. Eu não acho isso muito saudável, como eu falei para vocês, porque as coisas aqui mudam muito rápido e você pode ter um grande movimento contra. E eventualmente, quanto mais rápido for o time frame, menos tempo você vai ter de pensar, de colocar um stop numa posição correta, de calcular bem o risco de uma entrada, fazer uma análise um pouco mais elaborada. Eu ainda prefiro time frames maiores, mas eu apenas estou demonstrando que matematicamente é uma outra forma de você compensar os movimentos, né? Se as coisas acontecem mais rápido, quer dizer que eu preciso de menos tempo para andar o mesmo número de pontos. Bom, então espero que tenha servido para alguma coisa este vídeo, para você repensar suas estratégias. Lembrando que não operar é uma estratégia extremamente válida. Se o mercado está completamente confuso para você, está completamente maluco na sua leitura, não tem por que se expor ao risco, e se você for se expor, você pode compensar o risco com algumas outras medidas. Então, ou você vai encurtar o seu tempo de operação, o que eu não recomendo tanto, ou você vai reduzir o tamanho das suas posições. Essa sim é a alternativa que eu mais recomendo, para que você, quando ganhar, não vai sair do seu padrão que você está acostumado, e quando você perder também, nada vai se alterar, você vai permanecer com o seu emocional equilibrado, porque aquela perda também já estava nos seus planos iniciais, é com aquilo que você está acostumado a lidar em termos de prejuízo financeiro, certo? Bom, então eu vou agradecer a todos que acompanharam o vídeo até aqui, sempre lembrando que para receber mais vídeos você pode se inscrever aqui no meu canal, estaremos sempre publicando, trazendo novidades, fazendo análises de mercado, transmitindo operações, aquela coisa toda. Por enquanto é só isso, vejo vocês em breve e fui!